Seu benefício foi negado, infelizmente foi negado pelo INSS e você precisa saber qual que é o próximo passo. Então, sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, assista esse vídeo até o final, que vai ficar tudo muito bem explicado para você. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e ative o sininho, porque toda vez que você ativa o sininho, é notificado quando eu venho ao vivo, e quando eu venho ao vivo eu respondo as dúvidas de quem tá ali comigo. Relembro vocês dos nossos cursos, links, formas de acesso ao escritório. Na descrição do vídeo tem um link para você acessar com todas essas informações. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário. Estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Bom, quando falamos de negativa do INSS, a gente fica primeiro muito triste, porque tinha expectativa de receber aquele benefício, né? E muitas vezes não sabemos como proceder. Então é sobre isso que eu preciso explicar para vocês. Vamos dividir esse vídeo aqui em tipos de benefício, tá? Existem uns benefícios que são programáveis, que você espera receber ele logo e pode se programar para isso. Existem alguns benefícios que vêm no susto, quando você não espera, como um acidente, alguma doença, coisas nesse sentido. Então existem esses, vamos dizer que dá para dividir o INSS em benefícios desses dois sentidos. E aí, muitas vezes, quando o benefício é programado, você pode fazer algumas coisas antes para garantir que ele seja concedido quando você pede. Agora, outros benefícios no susto, você precisa estar pagando INSS e estar ali preparado para caso ele aconteça. Então você precisa manter qualidade segurado, né? A gente precisa ter esses cuidados. Olha só, vamos falar primeiro dos benefícios que são concedidos no susto, que você não esperava receber. O INSS ele é como se fosse um seguro do carro. Você precisa estar pagando o seguro para caso aconteça um acidente, você esteja ali dentro dos segurados e esteja tudo certo para receber o benefício. Então você precisa estar em dia. E dentro do INSS também acontece isso. Você precisa estar em dia, precisa pelo menos manter a qualidade segurada, que apesar de você não estar pagando, você mantém todos os direitos por um certo tempo, mesmo sem pagar INSS. Precisa verificar se você se encaixa nessa situação. Então, no caso de benefícios que você recebe no susto, o principal motivo pela negativa é pela falta de carência, que é o tempo mínimo de pagamentos que você precisa fazer. Se for essa situação, muitas vezes não cabe recurso, não cabe revisão, porque você realmente tinha que estar pagando e não cumpriu os requisitos necessários. Você não tinha qualidade segurada, não tinha carência. E para isso nem sempre cabe um recurso. Outras vezes, o fato de não estar constando pagamento ali, caberia à empresa estar efetuando esses pagamentos, e você não pode ser prejudicado agora. Então você pode fazer um recurso, pode fazer uma revisão, ou pode ingressar com uma ação judicial nessas situações. Agora, outros benefícios que são programáveis, que você se programa para receber, geralmente exige um prazo maior de contribuição, um prazo maior de carência, que são as aposentadorias por idade, por tempo. E aí precisa verificar o que aconteceu. Se você não cumpriu o requisito idade, se você não cumpriu o requisito tempo, se você não cumpriu a carência, ou se você até cumpriu o tempo, mas não teve o seu direito garantido em relação à atividade especial, em relação a algum vínculo que você tentou comprovar, em relação ao tempo de exército que não foi considerado, ou então um tempo rural que você produziu provas, mas o servidor entendeu que você não trabalhou na roça. Então, cada caso leva a uma atitude. Se você teve, por exemplo, o seu benefício negado porque não foi reconhecido um tempo especial, aí é uma situação de que muitas vezes você precisa fazer um recurso administrativo e outras vezes você precisa ingressar com uma ação judicial. E como que você sabe qual que é a melhor opção? A partir do momento em que você sabe o que é mais fácil de ganhar. Ou vamos dizer assim, o INSS ele tem certos entendimentos para certas coisas e na justiça o entendimento pode ser diferente. Outras vezes na justiça o entendimento é ruim e aí compensa você continuar insistindo no INSS. Então não é unânime muitas coisas, tá? Porque depende do tipo de entendimento. O INSS ele precisa seguir o que está na lei. Então, o servidor, conselho de recursos, conselheiros, eles não podem fazer nada do que a lei não permita. E aí, se você precisa discutir algo além da lei, né, trazer uma analogia de função, coisas que são mais subjetivas, vamos dizer, aí você dependeria da decisão do juiz. Então a gente precisa entender essas questões, né? Quando não é objetivo, não está previsto em lei, não compensa insistir ali na fase recursal, precisa levar para a justiça. Outras vezes a justiça é tão complexa, tão subjetiva, a gente fica tanto na dúvida se o juiz vai reconhecer, se ele tem entendimento ou não, que às vezes é melhor insistir na lei
ali dentro da fase recursal administrativa. Então, isso tudo é estratégia, tá? E quem melhor vai saber traçar essa estratégia é quem é um especialista na área, quem já está acostumado a trabalhar e já tem uma noção do que geralmente dá certo em um ou em outro local. Agora, se a gente está falando de benefício por incapacidade, e aí o seu benefício não foi reconhecido por causa, por exemplo, de um não reconhecimento do seu problema de saúde, da sua incapacidade para o trabalho. Aí, você pode fazer até um recurso administrativo, é autorizado, porém, você não passa por uma nova perícia. E pelo fato de não passar por uma nova perícia, não vai ser muitas vezes avaliado o seu direito ou não, porque vai seguir aquela decisão do perito. Por quê? Quando seu processo sobe para um recurso administrativo, vai cair na mão de conselheiros, e conselheiros não são médicos. E aí, ele não pode dar uma opinião diferente, porque ele não tem capacidade técnica para isso, não tem formação, não é um médico, não é um perito. E aí, não tem como ele mudar e contra o que o perito verificou. Geralmente a gente faz um recurso administrativo quando a gente está discutindo carência, por exemplo, qualidade de segurado, que aí são documentos que você consegue comprovar a regularidade dos pagamentos. Agora, quando a gente fala de incapacidade para o trabalho ou até mesmo deficiência, a gente não faz recurso administrativo geralmente. A gente leva realmente para uma ação judicial para que você passe por uma outra avaliação do perito na justiça. Quando é na justiça, o que acontece? Pode ser apresentados quesitos, ou seja, são perguntas que são feitas para o médico, para que ele responda aquelas perguntas, e aí fica mais fácil dele verificar ou não deixar passar alguns pontos ali que são feitas as perguntas específicas. O advogado ele pode participar da perícia junto com você. Se o perito respondeu, esqueceu de responder, ou ficou faltando alguma informação, não ficou tão completo, pode fazer quesitos complementares ou suplementares, e ainda passa pelo juiz para reavaliar se ele vai seguir aquele perito, se vai mudar, vai mandar fazer outra perícia, se vai para um perito que é especialista naquela área, ou seja, um perito que também é ortopedista, um perito também que é psiquiatra, e aí vai ser encaminhado de acordo com o problema de saúde. Então, tudo isso é bem benéfico de levar o seu processo para a justiça. Se a negativa do seu benefício ainda foi por uma questão de assistente social, né, que precisa comprovar, no caso, a baixa renda, se fosse um benefício assistencial, o LOAS, precisaria ter uma assistente social indo na sua casa para verificar a sua situação, da sua família, como que vocês vivem, qual que é a renda, e o INSS, né, assistente social do INSS não vai. O INSS ele faz com base em documentos. Então, muitas vezes a análise documental é suficiente para comprovar a baixa renda da sua família. E aí discutir isso no recurso administrativo, tudo bem. Outras vezes os documentos ali aparentemente vocês têm uma renda, têm uma casa, têm um carro, mas a realidade do que vocês vivem é muito diferente do que está mostrando nos papéis. Então, ir alguém na sua casa vale mais a pena, e por isso ter uma perícia feita na sua casa, né, uma perícia social, seria mais interessante. Para isso precisa entrar com ação judicial. Então, assim, em resumo, né, eu quis trazer para vocês como que funciona, quais são as estratégias, as milhares de possibilidades que existem. A gente precisaria pensar a partir de uma negativa. Primeiro, se você tem direito mesmo, para que, se você tem direito e não foi reconhecido, fazer um recurso administrativo, uma revisão ou uma ação judicial. Ou então, se você não tem direito naquele momento, não adianta insistir, você realmente não tinha os requisitos, aí você às vezes precisa esperar, ou então voltar a contribuir, ou então completar outros requisitos, ou então conseguir novos documentos, ou às vezes entrar com uma ação judicial contra a empresa para conseguir o reconhecimento de uma atividade especial. São várias questões, né? A gente precisa analisar cada caso é um caso, cada pessoa tem um certo tipo de documento, tem documentos que precisam ser obtidos, outros já estão ali e realmente precisaria ter um recurso. Então, realmente, cada situação é uma situação, precisa ser avaliado caso a caso. O ideal é que você esteja sempre preparado, já deixe analisado todos os seus documentos, já deixe o seu CNIS redondinho, já vai avaliando se tem alguma falha pelo recolhimento da empresa, ou então se está faltando algum documento, se aquela atividade especial não tem nenhuma documentação, já vai obtendo esses documentos antes, busca a orientação de um especialista, se precisar o escritório está à disposição para fazer um planejamento previdenciário, ou seja, organizar a sua vida para quando você realmente precisar da concessão do benefício, esteja tudo mais certo possível, né? Muitas vezes a pessoa deixa isso para a última hora e aí
demora 2 anos para conseguir comprovar através de algum documento, né? A atividade especial, por exemplo, precisa ter ação, precisa ter perícia, precisa ter um monte de coisa. E aí, quando vai ser concedido o benefício, passou um tempão. Então, o ideal é você antecipar isso. Aproveita que ainda não está no seu tempo de aposentar e já buscar essa documentação, obter a orientação, para depois, quando chegar o momento certo, você estar com o máximo de documentos em mãos para comprovar a sua situação. Eu espero que eu tenha esclarecido mais do que deixado a sua cabeça mais confusa, mas realmente é confuso, porque temos várias possibilidades e precisamos analisar qual que é o motivo exato da negativa, né? Por que que não foi concedido o benefício para você, para conseguir decidir o que fazer depois. Então fica de olho nessas dicas, analisa qual que seria o seu caso, busque um especialista para te ajudar se for a situação, e também assistam outros vídeos aqui do canal que tem alguns conteúdos que são mais específicos explicando cada situação. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!